aleluia, 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 aleluia. Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas das mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isto para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisto, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles.
Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos professando a nossa fé na ressurreição nesses dias, de maneira especial neste tempo pascal. Mas só professaremos de verdade que Jesus ressuscitou se o vermos na nossa vida. Se não o vemos, não temos como professar uma fé. Seguiremos apenas o que os outros dizem, o que os outros falam, e vamos indo de qualquer maneira, porque não nos é oferecida nenhuma outra opção de acreditar. Nós ouvimos na primeira leitura este cego. O cego, principalmente na liturgia de literatura de Lucas, porque Lucas é quem também escreve os Atos dos Apóstolos. Todos os cegos que aparecem, seja no Evangelho, seja nos Atos dos Apóstolos, significa aquele que não tem fé. Significa aquele que está na escuridão da fé. E este, quando vai até Pedro e João, ele pede. Pedro e João dizem: eu não tenho nada para te dar em dinheiro, mas o que eu tenho eu dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E assim foi. O cego se levantou e fez. Mas este mesmo cego que está no caminho dos apóstolos, é o mesmo Jesus que se coloca no nosso caminho e no caminho dos discípulos de Emaús. Para nós reconhecermos Jesus no nosso caminho, é preciso alguns critérios. O primeiro critério, para que caiam dos nossos olhos as escamas que nos impedem de vê-lo. Onde é que está Deus? Nesta ou naquela situação? Como é que Ele tem se manifestado nisto ou naquilo? Reconhecer o desconhecido no nosso caminho. Reconhecê-lo, porque ainda é um desconhecido que muitas vezes se coloca no nosso caminho. Só com muita labuta, com muita experiência, com muita caminhada, nós vamos perceber que o desconhecido é Jesus. Mas muitas vezes, nos caminhos da nossa vida, este desconhecido se coloca ao nosso lado, caminhando conosco, e nós não o conhecemos, nós não o percebemos. Vamos pensar nos momentos de dilemas da nossa vida. É uma estrada, é um caminho. Nos momentos de perdas, nos momentos de dores, nos momentos de sofrimento, nos momentos de luto, Ele se coloca no nosso caminho também. Mas muitas vezes é difícil reconhecê-lo. Por quê? Termina o Evangelho, esse Evangelho longo dos discípulos de Emaús, eles mesmo professando os critérios para reconhecer Jesus. Arder o coração quando ouvimos o que Ele tem para nos dizer e, principalmente, reconhecê-lo na Eucaristia. Aqui acontece uma grande missa, vamos dizer, porque existe a liturgia da palavra e existe o partir do pão. Interessante que
basta eles reconhecerem Jesus no partir do pão, Jesus some. Por quê? Por que ele some? Porque agora ele não precisa mais se apresentar extraordinariamente, mas ele vai continuar aparecendo no ordinário da nossa vida. Nessa Páscoa, deseje não ser mais um cego na vida, mas de reconhecer este desconhecido que se coloca a cada instante da nossa vida ao nosso lado. Seja lá o que vivemos, seja lá em que situação estivermos, este desconhecido estará sempre ao nosso lado, mas continuará sendo apenas um desconhecido se não arder o nosso coração ao ouvirmos a sua palavra e se não abrirmos os nossos olhos professando que Ele realmente está presente na Eucaristia que comungamos. Não é apenas um rito que celebramos, mas é o alimento da nossa alma que nos faz reconhecer que este desconhecido caminha sempre ao nosso lado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para